Viva! Eu sou a Cristina Pérez e este é o episódio dedicado à África do podcast da secção de Internacional do Expresso, O Mundo a Seus Pés. Esta segunda-feira, 24 de abril, vamos falar sobre mulheres no contexto da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Temos hoje connosco Nelma Fernandes, a primeira mulher a presidir a Confederação Empresarial desta organização multilateral, criada com o português no seu núcleo, que foi também a primeira mulher a exercer o cargo de vice-presidente da Comissão Executiva da CPLP até ser eleita para a Confederação, em dezembro de 2022. Nelma Fernandes nasceu na Guiné-Bissau, é licenciada em Arquitetura e Gestão Financeira, tem experiência no setor bancário e de gestão de ativos e é CEO e fundadora da Global Win, empresa que integra setores de atividade como saúde, desporto, imobiliário e hotelaria. Bom dia, Nelma Fernandes. Bom dia, Cristina. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que me foi estendido para estar aqui hoje, nesta conversa informal, qual eu tenho muito gosto em participar. Ótimo. Bem-vindo ao 5º episódio dedicado à África do Mundo a Seus Pés, semanal, que conta com a edição de João Martins. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Obrigada por ter aceito estar hoje connosco. Há 6 países africanos na CPLP com condições e dificuldades para as mulheres são semelhantes. Ainda estamos em tempo de celebrar episódios de sucesso? Estamos sempre em tempos de celebrar episódios de sucesso. Nestes países, estamos a falar de países, estes 6 africanos, maioritariamente matriarcal, onde o papel da mulher é completamente importante e respeitada, não é? É ela que toma a maior parte das decisões dentro do seio familiar. A nível empresarial, na verdade, a mulher ocupa o setor informal da economia, é ocupada pelas mulheres. São elas que se levantam às 5 da manhã, que têm vários nomes em vários países, não é? Como é que é na Guiné-Bissau? Designadas as bideiras. As bideiras. As bideiras na Guiné-Bissau. As zungueiras angolanas têm outros nomes noutras geografias. É exatamente isso, Cristina. Então são elas que se levantam às 5 da manhã para ir vender no mercado e trazer o sustento familiar. Elas é que encontram as soluções para, obviamente, ajudar as suas famílias. E está provado estatisticamente hoje que quando têm algum empréstimo bancário para fazer o seu negócio, são exímias a pagar. Cumprem à risca aquilo que têm que fazer. Aqui há uns anos falava-se muito no sucesso do microcrédito. Continua a funcionar ou deixou de se falar ou simplesmente caiu em desuso? Quer dizer, continua a funcionar em alguma geografia, sim, e faz sentido para aquilo que é o comércio que nós estamos a falar não informal, não é? Porque depois tem outros aspectos que antigamente em alguns países uma mulher não poderia ter crédito bancário, não é? Para adquirir algum crédito tinha que o marido assinar enquanto aval daquele mesmo crédito. Portanto, hoje em dia nos países ou a nível económico mais elevado, a mulher tem acesso ao crédito tal qual como tem o homem. Mas a nível da economia informal, não é? Aquela circular, de microcrédito, que eu estava a dizer, está provado estatisticamente que a mulher paga mais que o homem. A mulher paga aquilo que é o seu dever e o homem é motivo para constituir outra família ou então gastar a verba noutras situações. Vamos falar um pouco sobre este desenho das sociedades que é feito ou tem sido feito até agora maioritariamente por homens, nos quais a mulher tem que encolher, que tem de caber, digamos assim. Se calhar este lapso de língua faz sentido. Pois, exato. Exato. Quer-me falar um pouco da sua experiência, ou seja, como é que começou, como é que foi possível e qual é o contexto hoje para mulheres que comecem hoje? Bem, eu acho que as mulheres que comecem hoje são privilegiadas e também para mim, se calhar, um pouco de privilégio, porque talvez tenha tido o privilégio que a minha mãe, na altura dela, não teve em termos de acesso, independentemente de querer enveredar pela questão financeira ou não. Acho que já na minha geração esse percurso
já estava num patamar mais elevado. Obviamente que nós temos um longo percurso pela frente. Eu não me deixo ser classificada enquanto género, não é? Aquilo que eu faço, os projetos que eu abraço, eu quero ser avaliada pela competência e não pelo género. Portanto, se calhar também essa minha veia ou até atrevimento de me candidatar a locais ou a projetos maioritariamente de homens, foi o caso quando fui convidada para a Comissão Executiva da Confederação Empresarial da CPLP. Eu era a única mulher e ainda assim não me intimidei pelo facto de ser mulher, muito pelo contrário. Eu olhava naquele universo masculino e eu pensava, o que é que eu posso fazer para trabalhar rapidamente e incluir mais mulheres? Mas conforme estava a dizer, Cristina, nós temos um longo percurso e há aqui uma situação que a sociedade deve entender no que toca à igualdade, não é? Que é salutar para todos. Só que para nós conseguirmos chegar à igualdade, a igualdade é ter o número equilibrado tanto de homens como de mulheres numa assembleia, dentro das empresas. Nós temos que trabalhar antes a equidade. O que é que quer dizer isso? A equidade é o número de pessoas, homens e mulheres, que têm acesso a... Vamos falar do Parlamento. Em Portugal ou no qualquer um dos outros países da CPLP. O número de pessoas que estão no Parlamento. Há que haver a equidade, primeiro, se são um universo de 200, em que 100 são homens e 100 são mulheres. A partir daí, chegamos àquilo que é a igualdade. E temos porque sem equidade não temos igualdade. Exatamente, e para isso temos que recuar um pouco, que é acesso à educação. Exatamente. Como é que é o acesso à educação na Guiné-Bissau? Na Guiné-Bissau, bem, estamos a falar de um universo e de uma cultura em que existem mais... hoje em dia, talvez não tanto, mas aqui num passado próximo, em que existem mais número de meninos que vão para a escola, porque culturalmente as meninas fazem as tarefas domésticas, não é? São mais utilizadas nesse sentido. Agora, há um virar de mentalidade hoje em dia para que as meninas também possam ter acesso à escola. Que é fundamental. Eu adoraria não ter de sublinhar que a Nelma Fernandes é a primeira mulher na Confederação Empresarial, mas é ainda um facto, e estamos a falar de uma organização multilateral que, apesar de tudo, tem pouco mais de 25 anos. Portanto, há 25 anos nós já deveríamos ter dado uns empurrões às mulheres, mesmo com sociedades com estas características. Qual acha que é? Falou há pouco a incluir mais mulheres na Confederação Empresarial. Qual acha que o seu papel deve ser também enquanto mulher? É tentar espelhar, que é o que eu faço sempre, que quando nós queremos, tudo é possível. E o querer, Cristina, tem a ver também com compromisso, não é? Das próprias mulheres entenderem que para terem um lugar de destaque dentro de uma organização, uma instituição, quer seja pública, quer seja empresarial, vão ter que abdicar de certas situações que nos são incutidas, que é o nosso dever base. Vou falar, por exemplo, da maternidade. Eu sou mãe, tenho uma filha de 7 anos e sei perfeitamente que com o meu perfil, aquilo que eu faço hoje em dia, não vou ser a melhor mãe do mundo. Não é? Porque com as viagens, o seu tempo, claro. Exatamente, vou ter que dividir. Vou ter que aceitar esse compromisso de que não vou ser a melhor mãe do mundo, tenho que estar lá, obviamente, para a minha filha, tenho que criar uma logística saudável para aquilo que é o desenvolvimento dela, mas de ser aquelas mães que diariamente estão em casa a tomar conta dos filhos, isto não vai acontecer. Portanto, é preciso a própria mulher ter coragem de romper essa barreira e perceber essa expectativa e perceber que, obviamente, que nós não podemos ter tudo. Não existem milagres, não é?
Podemos ter um ambiente saudável naquilo que são os nossos afazeres dentro e fora de casa, mas quando se aceita enveredar por esse caminho, há que abrir mão de outras situações. E acho que falta às vezes essa coragem também. Como é que isso aconteceu na sua vida? Conta um pouco, eu já estou a repetir a pergunta. Gostava que falasse do seu percurso. Como é que começou? Não foi tudo de um dia para o outro, de certeza? Não, garantidamente que não. Portanto, eu venho da banca, não é? Foi o meu trabalho importante por conta do outrem, porque sempre tive esta veia empresarial, e a meio do percurso decidi que queria abrir as minhas próprias empresas e criar o meu próprio negócio. Obviamente que não foi fácil. De início, abri uma primeira loja que dei o nome de Garota Carioca. A única coisa que a Garota Carioca fazia era comprar havaianas e biquínis no Brasil e vender. Eu tive uma primeira loja no Saldanha, depois abri uma segunda loja no Campo Pequeno, e aí então surgiu... Estamos a falar de Lisboa. Lisboa, sim. Aí surgiu a oportunidade de ter lojas da multinacional Intimissimi. Então tive uma rede de lojas a nível nacional e nessa altura não tinha grande experiência empresarial. Foi assim, levar pauladas para aprender, mas foi um percurso muito, muito, muito interessante. Hoje em dia eu tenho a certeza que usa conselheiros, que já não arriscaria a ter de aprender sozinha, não é? Claro, nós hoje em dia está tudo mais fácil, o acesso às informações, ao digital, aquilo que desenvolveu, não é? Desde então, portanto temos acesso à informação, mas fui obrigada a aprender, a estudar, ainda hoje o faço, apesar da licenciatura. Tenho cerca de 6 pós-graduações na área empresarial, porque o mundo não para, não é? Claro. Estamos em constante atualização e faz tudo parte da aprendizagem. Uma das coisas que me parece fascinante na CPLP e noutras organizações é que obriga de facto a viajar e a ver outras realidades e a lidar com outras realidades. Falou nestes 6 países que têm pontos comuns. O que é que isso lhe traz no papel que tem atualmente e na transmissão de conhecimentos também, da sua experiência? Eu acho que isso, aquilo que são as minhas origens, ajudou-me imenso, porque eu tenho na família já a mãe e a avó que são mulheres de garra, não é? Portanto, isso acho que delineou aquilo que poderia ser o meu percurso. E depois, obviamente, entra a componente de capacitação, que também é extremamente importante para nós desenvolvermos e crescermos. E aquilo que acontece é pegar nessa experiência e, obviamente, desempenhar da melhor forma aquilo que é o papel que tenho hoje em dia dentro deste universo e ajudar os países. Efetivamente, o trabalho da Confederação Empresarial da CPLP é apoiar os países a desenvolverem-se economicamente. Não estão os 9 países que compõem essa comunidade, não estão no mesmo estágio de desenvolvimento económico. Temos nem no mesmo continente. Nem no mesmo continente. Estamos a falar de 9 países e de 4 continentes. Portanto, só por isso, por essa diversidade, também considera-se, na minha opinião, uma das comunidades económicas com mais potencial. Obviamente, não estando todos os países no mesmo patamar, temos Portugal e temos Brasil, que o seu desenvolvimento económico já é algo palpável, não é? Utilizamos essa experiência para fazer crescer os restantes. Tem a oportunidade de falar com mulheres, ou seja, há confederações empresariais em cada um dos países, ou seja, como é que faz esse diálogo? Sem dúvida alguma. No próprio âmbito da Confederação Empresarial da CPLP, nós temos a Federação de Mulheres Empresárias da CPLP, que faz esse trabalho. Eu estive recentemente em Timor-Leste, numa visita ao país, e fiz questão de reunir mulheres empresárias de Timor para fazer essa troca de experiência, e foi maravilhoso.
Estamos mais ou menos num tempo de balanço da CPLP, ou seja, aos 25 anos ou 26 anos, pensa-se no futuro. A Confederação Empresarial data de 2004. 2004. Exato, é mais recente. Ligeiramente. Ligeiramente mais recente. O que é que imagina nos próximos 20 anos? Ou seja, temos um mundo global interconectado de todas as maneiras possíveis e imaginárias, como uma atualização necessária, como já disse. O que é que imagina? Imagino uma comunidade que se possa vincar para ser, talvez, uma resposta a nível mundial. Nós temos várias situações, hoje em dia, a própria guerra da Rússia e da Ucrânia, que vai obrigar a novos modelos geoestratégicos de começarem a fluir, não é? E eu considero que esta comunidade que tem Portugal no centro da ponte para a Europa, temos Timor-Leste, a ponte para a ASEAN, temos depois os outros países africanos que estão inseridos noutros mercados económicos, a CEDEAO, a SADC, a Mercosul. Portanto, dá-nos aqui uma grande vantagem em termos logísticos de criar uma potência e com os 6 países africanos que a nível de recursos naturais têm tudo, não é? Aquilo que é necessário trabalhar é a componente de capacitação, portanto podemos ir aí buscar respostas não só a nível do turismo, a nível alimentar, transformação alimentar, a nível de recursos, oil and gas, outras situações que podem efetivamente fazer dessa comunidade uma grande resposta a nível mundial. É naturalmente, ou seja, é uma comunidade que tem naturalmente os escritórios já abertos em todos os continentes. Falou da situação da guerra da Ucrânia que obriga a novos modelos e também a novos parceiros, não é? Ou seja, sem olhar dúvida. Para outros lados, não é? Sem dúvida. A comunidade da CPLP são 9 países. Existem já cerca de 30 países observadores. Estados Unidos é um país observador, Qatar é um país observador, Espanha, Itália. Portanto, estes países, e temos, vai acontecer agora a passagem de Angola, da presidência de Angola para Santo Tomé, e estão imensos países já em lista de espera para entrarem como observadores, e esses países querem entrar pelo potencial económico. A CPLP, na sua criação, foi criada para desenvolver aquilo que é a promoção da língua portuguesa, a cultura e a diplomacia. Depois veio a componente económica. Portanto, o olhar ao redor daquilo que é a comunidade, os países querem entrar exatamente pela componente económica. Um dos grandes desafios da CPLP e de todos os países africanos é, de facto, a demografia, ou seja, o crescimento demográfico é exponencial em África e será o único continente assim no futuro, o que significa que vai haver uma grande pressão para a criação de emprego. Certamente. A Confederação Empresarial passa por um diálogo político também com os governos para criar soluções, ou não? Sem dúvida que sim. Dois continentes que têm maior taxa de natalidade é exatamente a África e a Ásia. E o aspecto base para o desenvolvimento está, sem dúvida alguma, Cristina, na capacitação. Portanto, esse é um aspecto extremamente importante que a Confederação, dentro daquilo que é o nosso trabalho, olhar, ter essa preocupação ao nível da capacitação, fazer as parcerias necessárias para que seja possível imprimir. Isto é um dos temas fundamentais para o meu mandato. Perceber o ponto de partida até à meta, que é 2026, tenho esses anos na presidência da Confederação Empresarial. Para além de outros aspectos, a questão da capacitação é sem dúvida alguma fundamental. Isso passa também por uma adequação ao mercado de trabalho, ou seja, a capacitação não significa serem todos doutores, mas terem a formação de que o país precisa e nas suas ligações externas também, não é? Exatamente, podemos falar de cursos técnicos, ninguém hoje em dia precisa ir à universidade para ter uma especialização.
Portanto, falamos de intercâmbios. Hoje em dia nós vamos fazer uma parceria a nível de mão de obra para a Europa, mas algo sério que não permite depois que as pessoas possam ser abandonadas, deixadas numa situação precária ou exploradas, mas algo em concreto e sério, que é trazer mão de obra dos países, uma vez que temos o número de jovens que se possa fazer isso, trazê-los para integrar especificamente em algum setor de atividade, para aprender e dar resposta àquilo que é o apagão relativamente à mão de obra que existe hoje em dia na Europa, mas também ter o reverso, não é? Porque essas pessoas depois regressam aos seus países já com algum know-how e podem ser até o elo de ligação para ensinar outros localmente aquilo que tecnicamente aprenderam. Para que o crescimento económico seja em qualidade e não só em quantidade. Exatamente, porque a base do crescimento económico está garantidamente na capacitação. Estamos a chegar ao final do nosso tempo. Eu tenho ainda a oportunidade de lhe fazer a última pergunta, que é: se pudesse viajar a partir deste momento para onde quisesse sem nenhuma restrição, onde iria e porquê? Olhe, por acaso até tenho já um alinhamento, não é? De visitar todos os países que compõem a CPLP, mas aproveitava, obviamente, e visitava os restantes dos países que ainda me faltam. Desde a minha presidência tive a oportunidade de estar na Guiné-Bissau e agora recentemente em Timor, e faltam-me os outros restantes países, e exatamente à procura de necessidades básicas que nós podemos dar resposta. A Confederação Empresarial trabalha para isso, trabalha para o desenvolvimento económico, portanto nós temos um alinhamento daquilo que pretendemos fazer e sem dúvida alguma perceber quais é que são as necessidades e o que é que podemos ajudar para ter projetos que impactem na sociedade, que possam desenvolver a economia e que nós possamos desenhá-los, ir à procura de soluções financeiras para os concretizar. É esse garantidamente o objetivo. Muito obrigada. Chegamos ao fim. Volto daqui a 3 semanas. Além de todas as plataformas de podcast, encontra-nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt.